As teorias que negam a existência de lacunas, praticamente, na sua esmagadora maioria, trabalham em cima do mesmo argumento. Qual é o argumento? Que o que não é proibido é permitido. E esse princípio jurídico, que é um princípio sagrado, popular, conhecido, consagrado, né? Serve de referência agora mesmo. O STF, né, fez como é que é, respondendo à pergunta se as relações de pessoas do mesmo sexo, se as uniões de pessoas do mesmo sexo seriam proibidas ou permitidas, fundamentaram com base nesse princípio de que o que não é proibido é permitido, regulamentando, então, ou oficializando, ou legalizando, ou legitimando as uniões homoafetivas, tá certo? Então, é um assunto bem recente, né, e é consagrado, né, reconhecido amplamente pela jurisprudência e pela doutrina, e que tem origem, né, no inciso 2 do artigo 5º da Constituição. Ou seja, não existe, até onde eu saiba, e acho que e confio nessa impressão que eu tenho, não existe nenhum dispositivo legal que diga isso, que o que não é proibido é permitido. Isso aí decorre de uma interpretação, sobretudo, do inciso 2 do artigo 5º da Constituição, que diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá certo? Então, a partir daí se desenvolve esse raciocínio lógico, né, esse axioma, né, da lógica jurídica, de que o que não é proibido é permitido. Pois bem, então, dentro desse raciocínio é que vem ou desembarca boa parte das teorias daqueles que acham que o direito não tem lacunas, né? Então, aí vai uma teorização a respeito disso. Para enfrentar essa questão, primeiro, então, do princípio, né, eu faço questão de destacar um trecho do Eli Lopes Meireles, né, que escreveu sobre isso, dizendo o seguinte: na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. E aí, então, ele destaca que esse princípio de que o que não é proibido é permitido, que nós acabamos de ver aqui no slide anterior, valeria apenas para o direito privado, pois no direito público o que não é permitido é proibido. Então há uma inversão aqui das palavras, né? Eu vou humildemente, modestamente, discordar do nosso autor, né, com exemplos que a vida me ensinou e que eu verifiquei, né? Não é bem assim, não, né? E as práticas jurídicas, né, principalmente as práticas forenses, as práticas cartoriais, deixam isso muito claro, né? O CPC silencia a respeito de uma série de questões e aí se estabelecem praxes, né, que são consuetudinárias, ou seja, não são coisas permitidas, né, mas que eles acabam realizando, né? Então, se tu levar a ferro e fogo essa frase de que o que não é permitido é proibido, não se faz quase mais nada na administração pública, sobretudo no Poder Judiciário, que é o que eu faço essa referência, né? E para ilustrar isso, eu conto uma história que aconteceu anos atrás, né, bons anos atrás, que foi quando, acho que se inaugurou, se eu não me engano, a inauguração começou a atividade do Banco Santander, um banco privado, né, aqui do Brasil, e o Banco Santander teria feito uma proposta para o Poder Judiciário de pegar toda a folha de pagamento do Poder Judiciário, e em troca disso o Judiciário teria grandes vantagens, inclusive se falou na época, na proposta de que o Santander financiaria ou bancaria ou até construiria uma sede nova para o Tribunal de Justiça, né? Então, chegou a esse ponto, né? Era tão lucrativo, tão interessante para o Santander que ele queria fazer dinheiro disso. E na mesma época, muito parecido, o nosso prefeito municipal, que era o Mainardi, aqui de Bagé, teria pego a folha da prefeitura e levado toda para a Caixa Econômica Federal, tirando do Banrisul. E aí se criou na época um medo que iria quebrar o Banrisul, porque o Banrisul é que detinha o monopólio das folhas de pagamento do funcionalismo público dos três poderes, né, do Estado, do governo do Estado. E aí eu me lembro que na época se criou e se percebeu que não tinha nenhuma norma quanto a isso. Tanto não tinha norma que o prefeito de Bagé vendeu a folha de pagamento para a Caixa Econômica Federal, né? E aí exatamente que começou essa discussão
a respeito, né? E eu digo, ó, por pouco, né? Porque aí houve uma movimentação da Assembleia Legislativa no sentido de salvar o Banrisul e impedir que essas folhas de pagamento do Judiciário, da Brigada Militar, das entidades, né, dos entes, né, que fazem parte da administração pública estadual, migrassem para bancos privados, né? Então, que concentrassem as suas atividades financeiras toda no banco que seria, né, o banco onde o governo do estado é acionista, né? Então, essa questãozinha, para mim, foi reveladora de que se não, né, o que não é proibido é permitido, inclusive dentro do direito público. Se eu não me engano, não sei se chegou a se criar uma norma, uma diretriz, sei lá, só uma norma pôde impedir, né, essa migração das folhas de pagamento do funcionalismo público estadual para bancos privados, certo? Então teve que ter uma norma para isso, porque na verdade as pessoas estavam fazendo isso pela ausência da norma, confirmando o princípio, mesmo na administração pública, de que o que não é proibido é permitido, tá bem? Pois muito bem. E aí nós temos aqui as teorias, né? A opinião de Karl Bergman, Brin, Santi-Romano, Zittelmann e Donati, que sendo o princípio da plenitude, certo? Todas elas falam, né, a respeito dessas, né, negam a existência de lacunas no direito. Essas três primeiras, né, é que reafirmam o que nós acabamos de ver, que o que não é proibido é permitido, só que com outras palavras. Então aqui, ó, essa primeira teoria diz assim: a atividade humana é dividida em dois tipos: as reguladas pelas normas e as livres. Aquelas pertencentes à esfera livre não interessam ao direito. Aonde as normas atuam, não há lacuna. Então, mais ou menos isso, né? Não chamaram de permitido, mas assim, então, aonde o direito atua, não há lacuna. E se o direito não atua, é porque não interessa ao direito. É o mesmo princípio, só que de uma forma distorcida, né? Já a segunda teoria, né, do Zitterman e Donati, o direito é completo, sem lacunas, pois ao não proibir ou regulamentar, está permitido. Ao não proibir, está permitindo, certo? E aí, então, confirmando o princípio que nós acabamos de ver, a ação do judiciário no sentido de suprir aquilo que seria uma lacuna é a maior prova de que não há lacunas. Porque se elas são supridas por algo, é porque elas serão supridas, perdão, por algo que não pode ser considerado como ilegal. Então, toda vez que o judiciário preenche uma lacuna, né, do direito, é a maior evidência de que não há lacuna, né? Porque se fosse uma lacuna, realmente ela não seria preenchida. Mesmo princípio, o que não é proibido é permitido. E aí vem o Kelsen, na mesma discussão, só que aí o Kelsen aprofunda para saber se as lacunas são na lei ou no direito, né? Entra numa discussão, né? Então, só para lembrar, o título do livro, né, da Maria Helena Diniz é Lacunas no Direito, certo? E o Kelsen inaugura o que seria né, uma divergência, mas será que não existem lacunas na lei? E ele diz assim, e conclui pela existência de lacunas na lei. Kelsen admite que a lei tem lacunas, mas não no direito. Entende as lacunas na lei como uma ficção utilizada pelo legislador com a finalidade de restringir o poder da interpretação. Ou seja, se a lei regula, aplica a lei, e se não regula, tem liberdade para completá-la. Então ele admite a existência de lacunas da lei, mas vê essa existência ou esse reconhecimento como uma ficção jurídica, com a finalidade de interferir na interpretação, reforçando um princípio que também é consagrado, que é o princípio que, em caso de clareza, não há necessidade de interpretação. Então, só caberia interpretação, ou só caberia a possibilidade de tu preencher lacunas se a lei, eventualmente, não fosse clara, né? É também uma outra tese, se desenvolve a partir daí de um raciocínio bem interessante, mas o que eu quero destacar é que essas três primeiras aqui gravitam em torno do mesmo princípio, né? Com argumentos um pouquinho diferentes, né? Porque senão não seriam três teorias, mas o princípio de que o que não é proibido é permitido, tá bem? Aí vem o Cossio e o princípio da plenitude, né? E aí ele entende que o direito é as normas como uma expressão objetiva, concreta da conduta humana, papapá, mas o que interessa está destacado em vermelho porque ele diz assim, não há lacunas porque há juízes. Perfeita, né? É uma das frases que eu acho lapidar, né? A existência dos juízes é a evidência
né, de que não há lacunas, porque os juízes estão lá exatamente para suprir essas lacunas, né? Confirmando até também aquilo que a gente viu do CPC, né, que o juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna, ou seja, ele tem que enfrentar. Essa é a missão maior do juiz, né? Se fosse só aplicar a legislação, isso qualquer pessoa, né, sem muitas luzes, né, poderia fazer. Mas se exige, então, uma ponderação, uma capacidade de reflexão maior daqueles que têm essa função de suprir as lacunas da lei. E aí ele critica Kelsen, né, logo depois. Então, depois da frase lapidar, com todo respeito, uma grande bobagem, porque ele vai contestar o Kelsen, né? E aí critica a afirmação de que existem lacunas na lei, mas não no direito, dizendo que a qualidade encontrada no gênero, que é o direito, se encontra na espécie, que é a lei, qual seja, a ausência de lacunas. Esse raciocínio dele, esse argumento dele, tem uma falha cavalar, né? Porque ele está se referindo a uma qualidade que se encontra no gênero, certo? É encontrada no gênero. E aí, qual é a qualidade que tu encontra no gênero? A ausência. Então, não é a que tu encontra, é a que tu não encontra. Aqui é que está o erro do argumento dele, né? Então, para fazer essa reflexão, né? Então, só para explicar para quem não tem uma noção, nós temos um gênero chamado de vertebrados e nós temos as espécies de vertebrados, que são mamíferos, peixes, anfíbios, répteis e aves, tá certo? Então, tem um gênero, né, que é uma categoria, e tem as espécies, que também são gêneros aqui, né? Que também são gêneros. Em relação lá, ainda há uma subdivisão. Então, é mais ou menos como dizer isso. Qual é o gênero que nós estamos estudando? É o direito. E quais são as espécies? As leis, os costumes, os contratos, os princípios gerais, etc. Pois bem, a qualidade encontrada no gênero tu encontra na espécie, certo? E aí é que está o raciocínio errado. Por quê? Qual é a qualidade que ele diz que ele encontrou no gênero? A ausência de lacunas, certo? A qualidade foi a ausência de lacunas. Então, assim, o direito não tem lacunas, beleza. Mas aí ele força o raciocínio e diz, bom, se o direito não tem lacunas, as leis que fazem parte do direito também não, né? Os costumes, né? Também não. É um raciocínio equivocado. Por quê? Repito, porque não é uma qualidade que tu encontrou no gênero, é uma qualidade que tu não encontrou no gênero. Tu não encontrou lacunas no direito, mas tu pode encontrar lacunas nas leis, tu pode encontrar lacunas nos costumes, nos contratos, certo? Então, é possível, sim, tu não encontrar a lacuna aqui e encontrar a lacuna aqui, tá certo? Então, ele, na tentativa de querer fazer um argumento aí contrário ao Kelsen, disse uma grande bobagem. Depois de dizer uma frase maravilhosa, que não há lacunas porque há juízes. A próxima teoria, que vai ser a quinta teoria, é a concepção de Savigny, né, que é a plenitude lógica. O direito proporciona interpretações capazes de adaptar velhas normas a questões novas, utilizando uma espécie de lógica de sistema, lógica de princípios, que é a teoria das conchas. Eu faço questão de fazer um desenho aqui da teoria da concha, né, que isso aqui seria, os americanos chamam de dome, né, um domo, né, seria um domo, uma cúpula, né, que envolve a questão. Então é como se tu imaginasse o direito como sendo uma cúpula. Tudo aqui está dentro, só que essa cúpula, ao contrário do domo, né, do seriado, né, norte-americano, né, o domo era inflexível, certo? Essa teoria aqui da plenitude lógica do Savigny parte do princípio de que o domo, esse que seria o direito, né, o direito que envolve todas as questões que o direito regula, estariam aqui dentro, ele é flexível. Né? Então é o seguinte, se alguma coisa escapar desse domo, se alguma coisa sair desse domo, o domo se readapta e consegue trazer para dentro. Né? Então é um esforço de interpretativo, né? No sentido de que o direito tem essa flexibilidade e é capaz de trazer para dentro de si aquilo que aparentemente estava fora. E em cima desse raciocínio, ele defende a tese de que o direito não tem lacunas, porque o direito é flexível e pode se adaptar. Tá certo? Bem interessante esse raciocínio dele, né? E não deixa de ser verdadeiro. E a última teoria, Genie e a plenitude da legislação escrita, né, foi criado por François Genie. Ele alega que a lei é tão completa que dentro dela existe a permissão para que o intérprete, diante de eventuais omissões da mesma, possa usar outras fontes por ela permitidas. Então aqui, esse raciocínio do Genie é fantástico, né?
porque ele diz o seguinte, a lei, a própria lei, né? Então, olha só, ele diz que a plenitude da legislação, a própria lei, lá no artigo 4º, como a gente viu, vamos voltar aqui, né? O artigo 4º da lei de introdução, certo? Aqui. A própria lei admite que ela é omissa, certo? Então tá aqui, ó, a própria lei admite que ela é omissa. E aí o que acontece? No momento que ela diz isso, ela já indica, ó, senhor juiz, quando eu for omissa, né, então é ela que está dizendo, o senhor vai poder resolver o problema com a analogia, com os costumes ou com os princípios gerais de direito. Ou seja, ela está, ao admitir que ela é imperfeita, ela atinge a perfeição. É isso que o François Genis, né, coloca na tese dele. Eu acho perfeita a tese, né, exatamente por conta disso. Então ele diz assim, a própria lei diz que é falha, que ela falha. E isso serve, me perdoem aqui dar uma filosofada em cima dessa afirmação, né? Isso serve até para nós, seres humanos, né? No momento que tu admite e aceita as tuas imperfeições, tu te aproxima da perfeição, né? O ser humano amadurece exatamente quando deixa de sofrer, né, pelas suas incapacidades, pelas suas, né, a sua dificuldade em superar alguns problemas, né? Então ele tem que admitir isso. É como se diz até no tratamento de alcoolismo, né, da dependência química, né? Enquanto tu não admitir que tu é dependente, a cura daquela dependência não está fora de questão, porque tu nunca vai admitir que tu é o culpado por aquilo ali, né? Então é uma negação, né, do ser humano. Então essa admissão de falha, então diz assim, eu sou alcoólatra. Bom, se tu chega nesse momento de dizer que é alcoólatra ou que tu é dependente químico, já está meio caminho andado para que tu consiga a cura. Tu tem que admitir primeiro a tua imperfeição para tu tentar, né, buscar a perfeição. E a legislação escrita faz isso. Acho fantástico o raciocínio do Genis nesse sentido, né? Por isso que eu disse que vale a pena estudar essas teorias, né? Porque elas realmente provocam reflexões muito relevantes para a compreensão do fenômeno jurídico como um todo. E aqui nós temos o Pontes de Miranda, que também faz uma referência a isso aí, no seu Tratado de Direito Privado, né, no primeiro volume, são 60 volumes, né, no primeiro volume, na página 15, primeiro parágrafo diz o seguinte, abre aspas, não se cria regra jurídica não escrita como não se cria regra jurídica escrita. Ambas são reveladas. Pausa dramática aqui para explicar. É mais ou menos como é que ninguém criou a lei da gravidade, né? A lei da gravidade foi revelada, certo? E ele pensa que a regra jurídica tem essa mesma característica. Ou seja, ninguém cria a norma não escrita, assim como ninguém cria a escrita. Ela é revelada. E aí, razão por quê? Falar-se em lacuna do direito somente tem sentido se se critica o sistema jurídico como um todo. Lacuna preenchida não é lacuna. Lacuna que não é preenchível é lacuna de lege ferenda, de lei a ser criada, de regra jurídica ainda não elaborada, na linguagem popular, que está para nascer. Né? É isso aí, que está para nascer, né? Eu botei já na forma popular mesmo, que está para nascer. Vamos tentar, um raciocínio bem sofisticado aí o dele, né? Então é o seguinte, ele alega o seguinte, que se por um acaso tu consegue suprir uma lacuna jurídica, né, é a maior evidência de que não era uma lacuna. A lacuna, propriamente dita, a lacuna na sua definição, é um espaço impreenchível, não tem como preencher. Né? É isso que ele quis dizer. Né? Então, no momento em que alguém preenche aquela lacuna, é a maior evidência de que não existe lacuna. É um raciocínio muito interessante também. Né? Então, e aí eu gosto de fazer sempre o paralelo com né, que seria o elo perdido. Né? O ser humano, nós temos essa curiosidade para saber de onde nós derivamos, se foi efetivamente do macaco, né? Né? Então, os críticos da teoria evolucionista, né? Então, eles têm essa preocupação e nós teríamos um elo perdido, ou seja, está faltando um elo da nossa corrente, né? da evolução humana. E isso seria uma lacuna que não é preenchida, assim como o Big Bang, né? De como surgiu o universo, o que existia antes, né? Então, nós temos aí, tanto que, como é que eles falam, na partícula de Deus, né? Então, não existe. Então, aquilo ali sim é uma lacuna. Por que é uma lacuna? Porque não pode ser preenchida, ou pelo menos até hoje não foi preenchida. Nós estamos lutando, brigando, pesquisando, pensando, filosofando sobre aquele elo perdido, né? Mas a gente ainda não achou. Mas no momento em que
tu te depara com uma lacuna, uma omissão, mas tu consegue suprir aquilo ali, aí sim ela deixou de ser lacuna. Bom, e se deixou de ser lacuna é porque ela nunca foi. É isso. Né? Então aquilo que foi solucionado não era um problema. Então, senão não teria solução. O raciocínio é um raciocínio lógico também bem interessante. Pontes de Miranda, o jurista brasileiro, aí, no seu Tratado de Direito Privado. Então ficamos por aqui sobre as teorias que negam a existência das lacunas.